Olá, meus caros amigos do curso de nomeação. Sejam muito bem-vindos à nossa tradicional live das segundas-feiras às 18 horas. Hoje estou aqui sozinho, né? Professor Ulisses, professor Paulo Henrique me abandonaram aqui no nosso estúdio do curso de nomeação, mas enfim, vamos aqui inaugurar as nossas lives temáticas. É isso mesmo. A partir de agora, os professores do curso de nomeação virão aqui fazer as nossas lives, apresentando as temáticas correspondentes aos seus respectivos temas. Por exemplo, hoje vou te trazer aqui uma temática referente à imunidade formal para a prisão, trazendo para você uma decisão recente, da Lavra do Supremo Tribunal Federal do mês de maio agora, exatamente do dia 8 de maio. Portanto, vamos aproveitar esse espaço para trazer novidades concernentes às nossas próprias disciplinas. E como já disse, o tema de hoje é imunidade formal para a prisão. E eu quero compreender este assunto com você, evidentemente, no que diz respeito à sua extensão aos deputados estaduais. Então, vamos por partes. Bom, no que diz respeito às imunidades, é importantíssimo que nós iniciemos aqui verificando com vocês. Só um minutinho, pessoal, deixa eu verificar se nós estamos ao vivo mesmo. Isso, perfeito, estamos ao vivo, confirmado. No que tange às imunidades, nós inicialmente precisamos verificar o seguinte: as imunidades parlamentares, elas têm por finalidade tutelar a função, tutelar o próprio mandato em si. Imunidades, meus caros, não são privilégios, pelo menos em tese. Elas são em razão da função e não em razão da pessoa. Por isso mesmo, a previsão constitucional das imunidades não tem por finalidade proteger a pessoa do parlamentar. Em verdade, a finalidade da imunidade parlamentar é assegurar o exercício do mandato com plena liberdade. É este o grande propósito. Por isso, nada de privilégio, tá? Nem imunidade para a prisão, nem imunidade para o processo, tampouco a imunidade do tipo material, que protege o parlamentar quanto às suas opiniões, palavras e votos. E a pergunta aqui é a seguinte: o parlamentar pode ser preso? E a resposta está na própria Constituição, pessoal. Pode sim. A resposta está no artigo 53, parágrafo 2º do texto constitucional. O parlamentar ele pode ser preso, e veja, estou falando da imunidade formal para a prisão, em relação à prisão. Ele pode ser preso no caso em que praticar crime inafiançável. E mesmo assim, essa prisão somente pode acontecer em situação de flagrante delito. A Constituição até mesmo fala flagrante delito de crime inafiançável. E ainda assim, olha que interessante, se o parlamentar for preso pela prática de crime inafiançável em situação de flagrante delito, a prisão precisa ser comunicada à Casa Legislativa, da qual ele faz parte, em até 24 horas, para que a Casa Legislativa possa então fazer o controle político da prisão. Pois é, pessoal, pode soar um pouco estranho, mas em virtude da função desempenhada pelo parlamentar, ele goza dessa proteção, ele goza desta blindagem, tá bom? Para que ele possa então livremente exercer o seu mandato parlamentar. Mas vamos com calma. Quais são os crimes inafiançáveis? Quais são mesmo as infrações penais que, se o parlamentar praticar em situação de flagrante, se ele se encontrando, pode ele então ser preso? Meus caros, os crimes inafiançáveis estão previstos na Constituição da República e também estão reproduzidos no Código de Processo Penal. São inafiançáveis as seguintes infrações penais: os crimes de racismo, o crime de ação de grupos armados contra a ordem democrática e contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São crimes inafiançáveis também os crimes hediondos, bem como os crimes equiparados a hediondos. Nós chamamos de TTT, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Esses, portanto, são os crimes inafiançáveis. Eu vou repetir para vocês. São crime de racismo, ação de grupos armados contra o Estado democrático e a ordem constitucional, os crimes hediondos propriamente ditos e os equiparados a hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. Pois é, mas para que o parlamentar então possa ser preso, ele tem de praticar essas infrações penais e tem de estar na circunstância de flagrante delito. Ou seja, dentro das situações
do artigo 302 do Código de Processo Penal. Sabemos nós que flagrante significa aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que está queimando. Justamente porque a palavra flagrante vem da expressão latim flagrare, aquilo que está queimando, aquilo que está acontecendo. Bom, o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que está em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal, ou então que acabou de cometê-la. Este é o flagrante do tipo próprio. Já nós temos no mesmo artigo 302 o flagrante chamado impróprio, denominado de impróprio. É aquele em que o indivíduo é perseguido logo após a prática da infração penal. E além desses dois, o próprio e o impróprio, nós temos também o flagrante presumido. É aquela modalidade de flagrante que se configura no caso em que o indivíduo é perseguido após a prática da infração penal e é encontrado, com objetos do crime, por exemplo, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Então, somente nessas circunstâncias de flagrante é que o parlamentar federal poderá então ser preso. Flagrante delito de crime inafiançável. Mas não é só, meus amigos. Quando a prisão acontece, ela deve ser informada à Casa Legislativa da qual o parlamentar faz parte. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, por exemplo. E é a própria Casa Legislativa quem vai fazer o controle político da prisão, mantendo a prisão ou então relaxando aquela prisão. É claro que verificando, se estão presentes então os pressupostos constitucionais para que o seu parlamentar possa ser preso. Meus caros, esta é a regra do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. A grande pergunta que não quer calar e que foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal é a seguinte: esta imunidade formal em relação à prisão dos parlamentares, elas alcançam os parlamentares estaduais? Os deputados estaduais sujeitam-se à regra do 53, parágrafo 2º da Constituição? Esta é a grande pergunta. Esse tema veio à tona com 3 ações diretas de inconstitucionalidade: a ADI 5823, 5824 e também a ADI 5825. E vejam, no mês de dezembro de 2017, o Supremo se debruçou sobre a análise da medida cautelar pleiteada nessas ações diretas de inconstitucionalidade. E pasmem, vossas senhorias, inicialmente o Supremo formou maioria lá em dezembro de 2017 no sentido de que esta regra do 53, parágrafo 2º, eu peço para que você consulte ela logo após a nossa live, ela não se aplica aos deputados estaduais. Com todo respeito, mas me parece um caminho muito equivocado, tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Um grave equívoco de ordem hermenêutica em que o nosso guardião da Constituição incorreu. Tanto é verdade que no mês de maio deste ano, no dia 8 de maio para ser mais exato, o Supremo concluiu o julgamento desta medida cautelar. E disse o Supremo Tribunal Federal que esse dispositivo já mencionado, o 53, parágrafo 2º, ele se aplica sim aos nossos deputados estaduais. Perfeitamente. Sabem por quê? Porque o texto constitucional é expresso nesse sentido. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O artigo 27, parágrafo 1º da Constituição da República, eu até separei aqui para poder fazer a leitura juntamente com vocês, é claríssimo quanto à aplicação aos deputados estaduais das regras concernentes às imunidades parlamentares. Quer ver só? Veja bem o que diz a regra constitucional. Eu falo do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda do mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Ora, meus caros amigos, não há a menor dúvida de que as imunidades parlamentares previstas no texto da Constituição da República também alcançam os deputados estaduais. Por isso mesmo, os deputados estaduais
tem a imunidade do tipo material, né? Quanto às suas opiniões, palavras e votos, eles não são responsabilizados na esfera penal em razão dos seus discursos, dos seus pronunciamentos, e também a imunidade formal para a prisão e para o processo alcança esta modalidade de parlamentares. Pessoal, atenção, hein? É muito comum cair em prova o seguinte questionamento: essas imunidades formais para a prisão e para o processo se aplicam aos vereadores na esfera municipal? Muito cuidado, não se aplicam. Aos vereadores só se aplica uma só modalidade de imunidade. É a chamada imunidade do tipo material, aquela que protege o parlamentar quanto às suas opiniões, palavras e votos. Portanto, o parlamentar municipal pode ser preso em outras situações, por exemplo, no caso de prisão preventiva, prisão temporária, prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. O parlamentar municipal pode inclusive ser processado no curso do mandato. Não há nenhuma possibilidade de suspensão do processo que tramita em desfavor do vereador. Agora, a situação quanto a deputados federais, senadores e deputados estaduais já é diferente. Eles vão gozar de todas as imunidades que nós já mencionamos aqui para vocês, especialmente, com especial relevo, a imunidade formal para a prisão. Tá bem? Pessoal, não acabamos não, hein? Há um detalhe muito importante que é o seguinte: uma vez formalizada a prisão do parlamentar estadual, no caso de flagrante delito, de crime inafiançável, que nós já mencionamos quais são, a prisão tem de ser informada à Casa Legislativa, da qual faz parte o parlamentar. Ou seja, tem que ser informada à Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. E aí é a Assembleia quem vai dar a última palavra a respeito da manutenção ou do relaxamento da prisão do parlamentar. Meus caros, o Supremo ele tem aí tomado algumas decisões um tanto quanto criticáveis, né? A respeito das imunidades parlamentares, a respeito inclusive de um tema muito interessante, qual seja a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão aos parlamentares. Veja bem, o artigo 319 do Código de Processo Penal trouxe as medidas cautelares diversas da prisão. São medidas despenalizadoras, né? São alternativas à própria prisão. Eu posso, por exemplo, mencionar para vocês a proibição de contato com pessoa determinada, o recolhimento domiciliar noturno, o uso de tornozeleira eletrônica. Tudo isso você encontra no 319 do Código de Processo Penal. Agora vejam, a Constituição não disse nada a respeito da possibilidade de se aplicar aos parlamentares essas cautelares diversas da prisão. O que o Supremo tem decidido? Desde 2017, lembrem-se os senhores do caso deputado Eduardo Cunha, o Supremo tem se valido dessas medidas em relação aos parlamentares. Acontece que essas medidas, os senhores haverão de concordar comigo, algumas delas acabam trazendo restrições ao exercício da própria atividade parlamentar. Então o Supremo inadvertidamente começou a aplicar essas cautelares diversas da prisão aos parlamentares, a revelia da previsão constitucional nesse mesmo sentido, e verificou-se então que algumas dessas medidas acabavam, na verdade, limitando, restringindo o exercício do mandato parlamentar. Para tentar corrigir essa história toda, o que o Supremo decidiu ao depois? Que no caso em que a medida trouxer restrições, limitações ao exercício do próprio mandato, o que será preciso fazer? Informar a Casa Legislativa. Pessoal, o Supremo em verdade deu um grande tiro no pé, porque nessas situações, qual que é o cenário criado pelo próprio Supremo? Ora, a Casa Legislativa, o Legislativo, será uma espécie de controlador da decisão judicial que aplicou a cautelar diversa da prisão. Uma decisão bastante criticável, que acaba gerando uma certa instabilidade institucional ou mesmo uma crise entre o Supremo Tribunal Federal, entre Judiciário e Poder Legislativo. Isso aconteceu no caso do deputado Eduardo Cunha, aconteceu também com mais evidência no caso do então senador Aécio Neves. Portanto, aguardemos as cenas dos próximos capítulos.
O certo é que, como não existe previsão legal de aplicação das cautelares diversas à prisão aos parlamentares federais, o melhor mesmo era que o Supremo tivesse decidido pela impossibilidade diante da ausência de previsão legal. Agora, além de aplicar, o Supremo disse ainda que é preciso comunicar à Casa Legislativa, trazendo uma situação absurdamente teratológica de controle das decisões judiciais por parte do Poder Legislativo. Evidentemente que esta não foi a melhor decisão, ok? Então, pessoal, para fechar aqui esse nosso encontro, esse nosso bate-papo rápido sobre esse tema muito importante, eu quero apenas chancelar com você aqui que as imunidades parlamentares que vigem em relação aos deputados federais e senadores também são aplicadas aos deputados estaduais, especialmente a imunidade formal para a prisão. Os deputados estaduais podem ser presos, mas somente naquelas situações que eu já mencionei, do 53, parágrafo 2º, e ainda assim é importante comunicar em 24 horas à Assembleia Legislativa. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Esse vídeo vai ficar disponível aqui na nossa live, né? Aqui nos nossos stories, pelo prazo de 24 horas, mas nós faremos o upload dele também para o nosso canal do YouTube. Não deixe de ir lá, de acessar, compartilhar e comentar também, ok? Um forte abraço, prazer muito grande ter todos vocês aqui. Até a próxima!